Tá, agora eu vou falar sobre embaraço ectópico. O que seria embaraço ectópico? O embaraço ectópico seria quando o blastocito ele se instala fora da parede do endométrio. O que seria o blastocito? O blastocito é uma fase do embrião que ocorre entre o quinto e o sexto dia, após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Tá, como se classifica embaraço ectópico? Pode ser classificado conforme a localização. Tá, a localização que esse blastocito mais se instala seria na região tubária, que é total de 98%. Ocorre essa gravidez ectópica. Tá, a tubária é dividida por parte ampular, parte isquímica e parte fimbril. No caso, a parte ampular, ela ocorre mais essa gravidez ectópica. No caso, na região ampular, gera em torno de 70%. Também tem a região ovariana, região em cicatriz de cesárea, a região cervical, a região abdominal e também a região o que seria heterotópica? Seria quando a gravidez, quando a gestação ela é uterina ou extrauterina. Tá. Quais são os fatores de riscos relacionados à gravidez ectópica? Tá. Que pode ocasionar a gravidez ectópica. Tá. Um dos fatores de risco seria o tabagismo, múltiplos parceiros sexuais, idade avançada superior a 35 anos, a falha no DIU, laqueadura ou anticoncepcionais, infecções sexualmente transmissíveis também pode causar gravidez ectópica, e aquela doença inflamatória pélvica também pode ocasionar. Qual que é o quadro clínico? O quadro clínico ele cursa com sintomas de gestação, atraso menstrual, sangramento vaginal, dor pélvica. O sangramento ele pode ser escasso ou hemorrágico, intermitente ou contínuo. No caso, a dor, ela depende da região que ocorre a gravidez ectópica, naquela região vai estar a dor. No caso, a dor ela predomina em um dos lados da região do hipogástrico, sem um padrão típico, podendo cursar com irritação peritoneal, pode ser assintomático se estiver íntegra. No exame físico, observamos o colo arroxeado, no caso seria o normal da gestação. Ao toque vaginal, temos abaulamento em anexo e dor à palpação do fundo vaginal. Um sinal característico é o grito de Douglas. O que seria o grito de Douglas? É quando a dor na palpação ou pressão no fundo do saco. Em caso de ruptura do saco gestacional ou da estrutura acometida, pode haver instabilidade hemodinâmica, eperitonite devido ao extravasamento de sangue na cavidade. Diagnóstico diferencial. Um dos diagnósticos diferencial seria, no caso, o sangramento vaginal, ele pode indicar abortamento espontâneo,
doença trofoblástica gestacional, torção de ovário, hematoma subcoriônico e pode ser fisiológico, decorrente da descamação endometrial pela implantação do blastocito. Além disso, deve ser feito diferenciar com demais causas de abdômen agudo. A amilase pode estar elevada. Tá. Diagnóstico, como que é feito? Ele é feito através dos sinais e sintomas. O beta-HCG inferior a 1500, no caso, se o beta-HCG estiver inferior a 1500, não é obrigatório fazer a ultrassonografia transvaginal. E no caso, você vai repetir em 48 horas para avaliar o aumento. Em gestação ectópica, ou no caso, o aumento do beta-HCG vai ser pouco. No caso, o beta-HCG superior a 6.500, se visualiza o saco gestacional com a ultrassonografia. Uma imagem anecoica na ultrassonografia ao redor do útero, você pode suspeitar de gravidez ectópica rota. Na curetagem uterina, diagnóstica com análise histopatológica é visualizada a reação de áreas Stella correspondente ao endométrio secretor gestacional. Resumindo, atraso menstrual hidropélvica mais beta-HCG acima de 1500 mais útero vazio é igual a gravidez ectópica. O tratamento ele pode ser expectante, medicamentoso e cirúrgico. No expectante, o que você vai fazer? Você vai só fazer os exames para acompanhar, para ver se o conceito, se ele dissolve sozinho e sai sozinho. Ou seja, você vai só acompanhar a paciente. No caso, no expectante, realizado em pacientes estáveis, com saco gestacional íntegro e assintomáticos. No medicamentoso, vai fazer o Methotrexate. O que seria o Methotrexate? Methotrexate é um medicamento que interrompe a evolução do saco gestacional e a continuidade da gravidez. No caso, você pode utilizar uma dose única de Methotrexate em pacientes hemodinamicamente estáveis e com possibilidade de acompanhamento. Depois que se usa essa dosagem, é seguida por dosagem de beta-HCG no quarto e no sétimo dia, após a aplicação semanal até o decréscimo, no caso até ficar indetectável. Agora, se após tudo isso cair 15%, nós podemos fazer uma segunda dose e reiniciar o segmento. Agora, se aumentar os níveis, significa falha do tratamento e é indicado a cirurgia.
Agora, quais são os critérios para uso do Metrotexate? O primeiro critério é a estabilidade hemodinâmica da paciente, sem dor abdominal. O saco gestacional tem que estar íntegro, tem que ter ausência de batimentos cardiofetais. O saco gestacional tem que ser inferior a 3,5 ou a 4 centímetros. O beta-HCG tem que estar abaixo de 5.000. E a função hepática renal tem que ser normal. Tá, agora o cirúrgico. Como é que funciona o cirúrgico? Consiste na retirada do saco gestacional. No caso seria a retirada do saco gestacional, seria salpingostomia. Salpingostomia. Ou da tuba uterina. Na tuba uterina seria salpingectomia. Pode ser feito via laparoscópica ou laparotomia. É indicado para pacientes instáveis que vão preencher os critérios, que não preenchem os critérios para uso de Metrotexate, ou seja, a cirurgia é indicada para pacientes que não têm os critérios para uso de Metrotexate. Vamos supor, se a paciente for hemodinamicamente estável, se o saco gestacional não tiver íntegro, daí é indicado a cirurgia. Resumindo, paciente instável é feita a laparotomia mais salpingectomia. Salpingectomia é retirada da tuba uterina. Agora, pacientes estáveis que não seguem os critérios para uso de Metrotexate, daí eu vou fazer uma laparoscopia mais salpingostomia. Doença trofoblástica gestacional é um grupo de doença resultante de distúrbios nas células placentárias, ou seja, essa doença tem um distúrbio na célula placentária, com proliferação anormal do tecido trofoblástico e degeneração hidrópica. Como se classifica? Se classifica em lesões benignas, mola hidatiforme parcial e mola hidatiforme completa. Lesões malignas seria mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico de sítio placentário. Podem evoluir de uma gestação molar, mola hidatiforme, ou não molar, normal e saudável. Mola hidatiforme é uma doença benigna resultante de hiperplasia trofoblástica e degeneração das velocidades. São formados vesículas chamadas de hidátides com degeneração hidrópica. A mola pode ser incompleta ou parcial. O que seria incompleta ou parcial? É composta por tecido fetais e tecido placentário com velocidades normais e degeneradas. Completa: ausência de tecido fetal compostos por vesículas grandes. Mola invasora é uma neoplasia que resulta de uma mola hidatiforme que invade o miômetro, corresponde a 70% a 90% das neoplasias trofoblásticas. Coriocarcinoma. Coriocarcinoma é uma neoplasia maligna resultante de gestação molar
ectópica ou normal. Corresponde a 10 a 30% das neoplasias trofoblásticas. Tumor trofoblásticos de sígio placentário. É um tumor maligno, raro, derivado do trofoblasto intermediário. Quais são os fatores de risco? Um dos fatores de risco é a idade superior a 40 anos, o tabagismo, o uso de anticoncepcional oral, o abortamento prévio e a mola prévia. Quadro clínico. O quadro clínico vai ter sinais e sintomas de gravidez, útero maior que o esperado, a idade gestacional, sangramento vaginal, perda de material via vaginal do tipo suco ameixa, pode haver eliminação de vesículas, sinal patognomônico de mola e datiforme. O beta-HCG aumenta muito do esperado da idade gestacional, causando hiperêmese. O que seria hiperêmese? Hiperêmese é quando a paciente está com vômitos incontroláveis. O aumento do beta-HCG é mais elevado, ocorre na mola completa. Na mola parcial, pode estar normal o beta-HCG. Qual que seria o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, complementado por ultrassonografia e a avaliação histopatológica de restos ovulares. Na mola hidatiforme existe o sinal dos flocos de neve visível no ultrassonografia. Tratamento da doença benigna na mola hidatiforme. É feito esvaziamento uterino e análise histopatológica. No caso, a prole definida e superior a 40 anos. É feita a histerectomia, em alguns casos, quimioterapia profilática. Doença maligna. Mola invasora, coliocarcinoma e tumor trofoblástico. A conduta é histerectomia seguida ou não por quimioterapia com metotrexato ou poliquimioterapia nos casos de coliocarcinoma. Pode ser feito somente quimioterapia. Os principais sítios de metástases são pulmão, vagina e pele. O figo, que seria uma classificação de estadiamento conforme o local acometido. No caso, o estádio 1 seria doença no corpo do útero. O estádio 2, doença trofoblástica gestacional em pelve, vagina, anexo, ligamentos, largo. Estádio 3, doença trofoblástica gestacional com extensão para pulmão ou sem envolvimento genital. Estádio 4, trata os outros locais de metástase. Sangramento. Descolamento prematuro da placenta é o desprendimento da placenta após 20 semanas e antes da expulsão fetal, corresponde a 1/3 das hemorragias anteparto. Como se classifica? Pode ser total, parcial, oculta ou crônica. Quais são os fatores de riscos?
por deslocamento prematuro da placenta. Os fatores de risco idade materna, avançada acima de 35 anos, história familiar materna, ou seja, antecedentes, tabagismos e uso de drogas na gestação, polidrâmios, hipertensão materna, no caso doença, hipertensão na idade gestacional ou hipertensão arterial sistêmica. A presença de sangue livre na cavidade uterina, hematoma retroplacentário, causa irritação local dos tecidos, resultando nos sintomas de dor, hipertonia e taxistolia. Quadro clínico: sangramento vaginal, em geral súbito e escurecido, associado a hipersensibilidade uterina e dor abdominal. O útero se torna hipertônico, útero linhoso. Diagnóstico diferencial: o principal diagnóstico diferencial é a inserção anômala da placenta prévia. Diagnóstico: como é que se faz? Um dos diagnósticos é feito pela clínica e de exclusão ou ultrassonografia. A ultrassonografia é feita para diferenciar de placenta prévia, mas não é exclusivo para afirmar o diagnóstico. Como seria o tratamento? O tratamento é conforme a idade gestacional e as condições materno-fetal. A paciente deve ser internada e monitorizada e devemos oferecer suporte hemodinâmico, caso necessário O2, reposição volêmica, acesso venoso. São solicitados hematócrito, plaquetas, fibrinógeno, TP, TTPA, que seriam os coagulogramas, dímero D e tipagem sanguínea. Placenta prévia. O que é a placenta prévia? Placenta prévia é a implantação da placenta no segmento inferior do útero, sobre ou próximo ao orifício cervical interno após 28 semanas gestacionais. É associada a mais morbidade perinatal. Como se classifica? Se classifica conforme o local de implantação. É classificada em total, que total cobre totalmente o orifício cervical interno. Parcial cobre parcialmente o orifício cervical interno. Marginal, a bordo da placenta, fica na margem do orifício cervical interno. Implantação baixa, placenta no segmento inferior do útero, mas sem recobrir o orifício cervical interno. A vasa prévia, o que seria a vasa prévia? Pode estar associada à placenta prévia e ocorre quando os vasos fetais aparecem no orifício cervical. Quais são os fatores de riscos? 1. A idade acima de 35 anos. 2. Cesárea ou curetagem. 3. Multiparidade. 4. Quando a paciente já teve gestação gemelar ou tem gestação gemelar. E 5. Tabagismo. Qual é o quadro clínico? Os sintomas aparecem em torno de 30 a 36 semanas. Sangue vermelho vivo, indolor, ausência de hipertonia e sofrimento fetal. Como é que é o diagnóstico diferencial de placenta prévia? O diagnóstico diferencial do placenta prévia é descolamento prematuro de placenta. Como se faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito após a suspeita clínica
É feita uma ultrassonografia para confirmar a posição da placenta. Como que é o tratamento? Tratamento em feto inferior a 34 semanas, com estabilidade materna-fetal. Você vai internar a paciente, vai monitorizar a paciente, vai fazer com conduta expectante. De 24 semanas até 34 semanas, você pode fazer uma corticoterapia para a maduração pulmonar. E também nas mães que tem o RH negativo, com o pai com RH positivo, ou que não conhece o pai, no caso, você vai fazer a imunoglobulina anti-D. Agora, no caso de instabilidade materno-fetal ou feto acima de 34 semanas, você vai internar a paciente, vai estabilizar, fazer uma imunoglobulina anti-D, no caso se ela for negativa, né? E o pai positivo. Vai fazer uma corticoterapia, no caso se for para fazer a maduração pulmonar, se tiver nas 34 semanas. Vai programar cesárea quando estabilizar a paciente. Daí você vai programar uma cesárea para ela. Agora, a placenta prévia total é cesárea. Placenta prévia parciais, a maioria é cesárea. Complicações: o parto pode ser um parto prematuro, pode ter hemorragias, infecções graves por parto e acritismo placentário. O que seria o acritismo placentário? Ocorre implantação da placenta na parede uterina de forma anormal e pode ser subclassificada em acreta. O que seria a acreta? A acreta é até a camada esponjosa do endométrio. O que seria increta? Increta é até o miométrio. O que seria precreta? Precreta é até a serosa. Na placenta acreta, podemos tentar a extração manual da placenta, pois ainda há o plano de crivagem. Nas demais formas, a conduta é histerectomia. Ou seja, na creta eu consigo fazer o plano de crivagem. Agora, na increta e na precreta, eu não consigo, é histerectomia. A creta é até a camada esponjosa do endométrio. Increta é até o miométrio. E precreta é até a serosa. Fatores de risco: gestação gemelar, históricos de cesáreas anteriores a 2 ou mais cesáreas que a mãe já fez. Ruptura de vasa prévia. O que seria? Ruptura de vasa prévia se refere aos vasos com inserções volumosas que transitam no segundo inferior do útero, adiante da apresentação fetal, os quais geralmente estão desprotegidos. Quando ocorre ruptura desses vasos, curva com alta mortalidade fetal. Quais são os fatores de risco de ruptura de vasa prévia? Seria a gestação múltipla e placenta prévia. Quadro clínico: geralmente os sintomas iniciam após a amenorrhese. O que seria a amenorrhese? A amenorrhese é a ruptura do saco amniótico
e curva com sofrimento fetal, bradicardia e sangramento pouco abundante. Como que se faz o diagnóstico? O diagnóstico geralmente é feito clínico e ultrassom transvaginal com Doppler para visualizar os vasos no orifício cervical a partir do segundo trimestre. Como é feito o tratamento? O tratamento é a cesárea eletiva, caso seja diagnosticada antes da ruptura. Nos casos de instabilidade, é feito cesárea de urgência. Ruptura do seio marginal. O seio marginal é a extrema periferia do espaço interviloso. Quando rompe, causa sangramentos e indolor vermelho vivo, espontâneo com tônus uterino normal e sem sofrimento fetal. No período periparto é similar à placenta prévia, porque os sinais e sintomas são quase iguais ao da placenta prévia. Sendo feito o diferencial por ultrassonografia normal. Em caso de sangramento discreto, temos um bom prognóstico e podemos indicar parto vaginal. Em caso de instabilidade, interrompemos a gestação. Ruptura uterina. Ocorre ruptura dos tecidos uterinos. Um dos fatores de risco é a multiparidade e o uso de ocitocina. Os fatores de risco da ruptura uterina é a multiparidade e o uso de ocitocina. Pode ser decorrente de trauma de alta energia também. O quadro clínico é caracterizado por redução do tônus uterino, se reduz o tônus uterino, alteração da posição uterina, mais palpação das partes fetais. A dinâmica uterina ausente após a ruptura. Sinais característicos de ruptura uterina. Sinais de ruptura iminente. Sinais de Brand-Arel. BANDL-Arel, que separa o corpo do segmento uterino. Sinal de Flommel, distensão dos ligamentos redondos do útero. Sinais de ruptura consumada. Sinais de Reacens, a subida de apresentação fetal. Sinal de Clark, enfisema subcutâneo, crepitação, a palpação. O raio-x de abdômen mostra a posição fetal alterada, mais pneu peritônio. A conduta é cesárea de emergência. Se ruptura consumada, procedemos a histerografia ou histerectomia. Bom, é difícil demais essa matéria. Eu vou ter que rever ela umas 30 mil vezes para fazer o revalida. Apenas a primeira parte acabou.